Escuta isso aqui. Ela tem 20 anos e nunca beijou na vida. Mas o que eu vou te falar no final vai te impressionar um pouquinho a mais. Olha só o relato dela. Eu tenho 20 anos e eu nunca beijei na vida. E é muito bom ver a reação das pessoas toda vez que eu conto isso. Pra resumir, falta 62 dias pra mim casar. Eu vou casar em agosto desse ano. Estou noiva há menos de um ano. Porém, a gente nunca se beijou. Eu conheço ele há 5 anos, mas a gente namora há mais de um ano. Legal, né? 1 ano e alguns meses. E a gente vai dar o primeiro beijo no altar. E agora eu vou explicar o porquê, como, quando... Por que isso? Quando eu tinha 10 anos, eu pensava, pensamento de Vitória, que todo mundo beijava só no altar, quando casava. Pra mim era muito óbvio. Mas eu fui começando a entender que não, que às vezes as pessoas se beijavam e nem namorada era. Aquilo me assustou demais. E foi bem na época ali do 6º ano que começou, sabe, aquele negócio de ficar. E aí o menino pediu pra ficar comigo. Eu falei, não, nunca, não sei o quê. Eu fiquei muito assustada com aquilo. E eu fiquei pensando, sabe? Ninguém nunca tinha falado pra mim disso, tipo, de ficar. Porém, Vitória sempre foi muito apaixonada por Jesus. E naquela época, eu tava com 10 anos, eu tive um encontro com Deus muito forte no meu quarto. E ali foi naquela época que eu comecei a perceber que eu não servia o Deus dos meus pais, mas eu servia o meu Deus, o meu Senhor, que eu escolhi pra caminhar com ele, sabe? E daí eu tive uma ideia, que eu creio que foi o Espírito Santo puro que veio na minha vida e me deu essa ideia. Eu fui no centro e comprei um anelzinho, tipo... não sei explicar que tipo de anel que era aquele. Mas enfim, era tipo uns 15 reais. E daí eu comprei e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, à noite eu fui pro meu quarto. Eu sempre tinha esse momento de oração, enfim. E eu fiz uma aliança com Deus que eu ia beijar só no altar. Estou eu aqui com 20 anos cumprindo essa promessa que eu fiz pra Deus. Eu não fiz essa promessa pros meus pais, nem pra uma pessoa aleatória, eu fiz pro Senhor. Isso significa que é a promessa mais importante da minha vida, porque eu fiz com Deus. E essa promessa não vai ser quebrada. Então, foi passando os anos e eu fui percebendo o quanto eu fiz a melhor decisão da minha vida, gente. Porque eu sabia que o homem que queria casar comigo, ele não iria casar comigo por beijo, por apenas atração física, mas porque ele me amava. E acima de beijo, acima de qualquer coisa, ele me amava e ele queria estar comigo. E já seria um bom filtro para um homem de Deus, para um bom homem. E foi isso que aconteceu. Eu conheci o Marco quando eu tinha... 2 dias depois de eu ter feito 15 anos, eu tinha 15 e ele tinha 17. A gente se conheceu na escola, depois ele foi para os Estados Unidos jogar basquete, e daí muita coisa aconteceu. Porém, a gente meio que se reconectou de novo em 2023, verão do ano passado. E daí Deus fez muita coisa, tudo muito rápido. Eu ia pro CFNI, eu ia estar no Texas agora, mas o Senhor tem os seus planos e eu sou tão grato por eles. Porque eu vou me casar daqui a 62 dias. Mas, que loucura, toda vez que eu falo isso eu penso, meu Deus, que loucura, eu estaria lá no Texas agora. Mas eu vi muita bondade e muita graça de Deus nisso. De Deus colocando a mão mesmo e falando, não, filha, eu quero que você vá por aqui. É por aqui que eu te quero. E que bom que eu fui obediente ao Senhor. Que bom que eu renunciei uma coisa que não era errado, sabe? Era uma escola teológica, tava tudo certo. Eu já tinha dado entrada nos documentos. E daí Deus mudou tudo. Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Não significa que a gente é santo querubim. Eu não tenho asa aqui e eu não sou um anjo. Eu sou um ser humano. Eu tenho vontades e isso é normal, tem que ter. Estranho quando não tem. Gente, tem que ter vontade de beijar o ser humano que tá do seu lado. Porém, a minha vontade de obedecer ao Senhor, honrar Ele, honrar minha promessa com Ele, é muito maior. Então não, a gente nunca beijou e a gente só vai beijar no altar. Eu tô muito ansiosa. Mas enfim, posso contar mais coisas? Se vocês quiserem, pode comentar alguma pergunta. Não sei que tipo de pergunta que vocês têm. Mas é isso. No mínimo, curioso. Que fofo. Eu vou deixar a rede social dela aqui pra vocês entrarem lá e vocês acompanharem, claro, o casamento dela. Porque eu acho que ela já casou no civil. E eu vendo o relato dela, me identifiquei demais. Eu tenho 38 anos e nunca tive um namorado. Então...
nada demais. Enfim, para algumas pessoas pode parecer estranho, mas quando você conhece o Senhor, você faz um voto com Ele, e não importa o que as pessoas falem, você não vai se importar. Simples assim. E aí o tempo foi passando pra mim. Eu tive, claro, meu último beijo lá, sei lá, há uns 20 anos atrás. E depois eu orei ao Senhor que eu queria alguém pra namorar e casar. Não apareceu. Ninguém nunca me pediu namoro. Ninguém nunca me cortejou. Eu não tive isso, gente, que as pessoas têm normalmente. Então eu não tive. E o tempo foi passando e você vai perdendo essa vontade de querer casar, de querer... Enfim, você não lembra mais disso. Hoje eu não lembro mais disso, não tenho a mínima vontade, não sinto nada. Enfim, o Senhor tirou isso de mim e eu acho que foi de tanto eu pedir. Funcionou. A gente pede as coisas ao Senhor, com muito cuidado daquilo que você pede ao Senhor. E eu me identifiquei demais com o vídeo dela, achei muito legal. E eu sei que muitas pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Existe muito mais pessoas assim do que você possa imaginar, viu? Começa a pesquisar por aí que você vai ver. O que você achou do depoimento dela? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Curte. Se você tiver curiosidade também para saber sobre essa minha vida estranha, pode perguntar, que eu também posso responder para vocês. Até o próximo vídeo.